TK está preso há 6 anos, de uma sentença de 55 anos dada a ele foi em julho. Antes disso, ele estava em prisão domiciliar por 8 meses quando, de repente, enviou um tweet dizendo que estava fato. Ele e seu melhor amigo desligaram suas tornozeleiras meses quando, de repente, enviou um tweet dizendo: Fuck the house, arrest shit, fuck 12 day, gun gave it to catch me. Dizendo que estava fato. Ele e seu melhor amigo desligaram suas tornozeleiras eletrônicas e disseram que iriam fugir e que, se a polícia os quisesse, teria que ir procurá-los. Os agentes federais precisaram de uma busca nacional de 3 meses até que finalmente o prenderam do outro lado do país, com TKUs provocando a cada passo. Por fim, em 30 de junho de 2017, ele foi capturado, mas ele tinha mais um truque na manga para mostrar ao mundo. Poucas horas após sua prisão, um videoclipe de sua música intitulada The Race foi publicado em um canal do YouTube. Depois que as redes sociais o pegaram, não havia como voltar atrás. Quase da noite para o dia, TK teria um sucesso viral em suas I was trying to beat the mãos. case, but I beat the case, bitch, I did the race. Essa foi a faixa que ele meteu. Participaram de uma busca nacional de 3 meses até que finalmente o prenderam do outro lado do país, com TKUs provocando a cada passo. Por fim, em 30 de junho de 2017, ele foi capturado, mas ele tinha mais um truque na manga para mostrar ao mundo. Poucas horas após sua prisão, um videoclipe de sua música intitulada The Race foi publicado em um canal do YouTube. Depois que as redes sociais o pegaram, não havia como voltar atrás. Quase da noite para o dia, TK teria um sucesso viral em suas mãos. As pessoas agora estavam sintonizadas nessa história de um garoto de 17 anos que fugiu da polícia. Fez música sobre isso e você não conseguia deixar de assistir. Mas ninguém na época sabia da gravidade de seus crimes. O sangue de 2 pessoas inocentes havia sido derramado. Tamor McIntyre inclinou levemente a cabeça para o lado enquanto um juiz anunciava sua sentença de 55 anos de prisão pelo assassinato de Ethan Walker. Agora, aos 22 anos, ele diz que nunca teve a chance de ser um adulto. Uma de suas corrés, que era uma mulher branca, pegou a pena. Agora, aos 22 anos, ele diz que nunca teve a chance de ser um adulto. Uma de suas corrés, que era uma mulher branca, pegou apenas 10 anos de liberdade condicional. Mas TK acabou sendo condenado a 55 anos de prisão por apenas um dos assassinatos. Isso o levou a afirmar que se fosse branco, não teria recebido uma punição tão severa. Tudo o que ele quer é uma segunda chance. Você está deixando o mundo louco agora. Ouvi algo sobre isso. Mano. Tamar McIntyre nasceu em 16 de junho de 2000 em Long Beach, Califórnia, no território dos criminosos profundos. Os pais dele eram membros de gangues e, embora o pai estivesse sempre entrando e saindo da prisão, a mãe continuava ativa com os creeps enquanto criava os 2 filhos, ele e a irmã Kyla. Mas as coisas pioraram quando o pai dele passou 7 anos na prisão por causa de um acordo que deu errado em 2002. Sem uma figura paterna por perto, era difícil para ele encontrar orientação. Por fim, a mãe deles não conseguiu criá-los e logo eles se viram no sistema de adoção, mudando de família, que no fim das contas não os queria. Vivemos em lares adotivos desde muito jovens, quase a vida inteira. Nunca ficamos com os nossos pais. Ficamos em lares adotivos diferentes, mudando de lugar. Essa foi a infância dele e da irmã, que ficaram no sistema. É triste. Não aconselho. Não tem condições, não tenha filho, né, Ivandro? Não tem condições, não tenha filho, para não criar só ser humano frustrado, não estragar a infância de um ser humano que não pediu para estar aqui na terra. Não tem condições, não faça filho, tá a fazer sexo, usa preservativo. Tema de adoção, e eles disseram que nunca realmente vivenciaram o Natal quando crianças. Por fim, a mãe dele escapou da vida de gangue e se mudou com a família para Las Vegas, a cerca de 4 horas de distância. Eles acabaram passando apenas um ano lá até 2009. E isso porque seu pai foi libertado após cumprir 7 anos de prisão. Ser forçado a ir para o Texas era a última coisa que eles queriam. Mas Tamor estava matriculado no ensino fundamental e, eventualmente, no ensino médio. Ainda assim, ele e sua irmã se sentiam presos ao pai, que a essa altura já havia começado a abusar deles por coisas insignificantes. Ele não queria pensar sobre isso e queria estar em qualquer outro lugar, menos em casa. Então, ele ficava na casa de amigos sempre que podia. Agora, as ruas o recebiam bem, e ele as recebia bem. As ruas recebem bem as crianças. Em 2014, ele estava no primeiro ano da Martin High School, mas passava a maior parte do tempo fazendo freestyle com os amigos. Eles se autodenominavam Daytona Boys. Eram barulhentos e faziam rap e fumavam maconha, independentemente de irem para a escola naquele dia ou de terem matado aula. 3 pessoas formavam os Daytona Boys: Eric Johnson ou Santana Sage, Jalen Bell ou Pinks, e Tamor, que agora se chamava TK-47. Além disso, eles tinham um empresário chamado Ezra, que era importante para a equipe e cuidava de tudo nos bastidores. Para eles, o Daytona Boys era uma irmandade, e o grupo sabia que tinha algo especial, então pensaram em começar a postar no SoundCloud. Mas mesmo com a música em sua vida, ele simplesmente não conseguia ficar longe de problemas. Este tweet antigo mostra uma carta dele sendo expulso do colégio depois que ele trouxe maconha para o local. Ele não queria voltar para a escola e não podia voltar para casa, então nada realmente importava. T costumava dormir na casa de Pinde à noite e, depois de ser expulso do colégio, eles só se aproximaram. Ele estava sozinho aos 15 anos. Agora, sua atenção total estava em sua música e mídia social, promovendo os Daytona Boys o máximo que podia, sendo visto em entrevistas antes mesmo que alguém soubesse quem eles eram. TK-47 dos Daytona Boys. Imp dos Daytona Boy. Um salve para o meu mano. E com a ajuda do empresário deles, eles estavam até agendando shows. Depois que os shows iam até as 2
2 da manhã, eles estavam nas ruas fazendo o que acreditavam que tinham que fazer, roubando, furtando e cortando armas. E qualquer um que ficasse no caminho deles aprenderia com a morte. O tiroteio fatal envolveu uma troca de palavras entre 2 carros cheios de pessoas que tinham acabado de sair de uma festa na manhã de Ano Novo de 2016. Em 31 de dezembro de 2015, os Daytona Boys estavam em um show de Ano Novo em Arlington e terminaram por volta das 2 da manhã. Santana Sage era o único com um carro e ele sempre dirigia com TK e cafetões na frente e atrás. Eles saíram e pararam em um semáforo quando outro veículo parou ao lado deles. Daquele momento em diante, não se sabe exatamente o que aconteceu depois, mas sabemos que Santana Sage atirou com uma arma no outro veículo, matando uma estudante universitária de 21 anos, Sarah Machlinger, a sangue frio, partindo com TK e cafetões como passageiros. Mais tarde, ele foi preso depois que a polícia usou sua conta do Twitter para identificar o veículo. Foi uma série de postagens no Twitter que, segundo eles, os levaram até Johnson, desde a festa de Ano Novo em que ele estava. Sua defesa foi que os garotos de Daytona estavam sendo chamados de insultos raciais pelo outro carro e isso provocou Santana, mas ele só queria assustá-los com os tiros. Mas não importava. Uma garota inocente estava morta e seus pais ficaram se perguntando o porquê. Ficaremos bem. TK e Pitts, no entanto, eram menores de idade e não enfrentaram acusações. Seus nomes nem foram mencionados no tribunal. E quando você pode simplesmente sair andando de algo tão grande, isso faz você se sentir invencível. Após um julgamento de 6 meses, um júri levou apenas 3 horas para considerar Santana Sage culpado e o condenou a 44 anos de prisão. Nós, o júri, consideramos o réu, Eric Jamal Johnson, culpado do crime de assassinato. TK tinha apenas 15 anos na época. Ele não tinha dinheiro, nem lugar para morar, e não tinha permissão legal para trabalhar. Ele precisava de uma maneira de sobreviver e precisava fazer alguma coisa. Em 26 de julho de 2016, TK Pinks e 5 outros formulariam um plano. Sean Robinson, Leferian Merritt, Ariana Barré, Megan Holt e uma menor chamada Mia. Juntos, eles bolaram um plano para roubar o namorado de Mia, Zachary Bewlett, de 17 anos, enquanto ele estivesse dentro de casa. O plano deles seria mais ou menos assim. Zachary e seu colega de quarto Ethan estavam hospedados em uma casa localizada no quarteirão 1500 de Mansfield, Texas. TK e os outros 6 se encontraram em um apartamento, onde pegaram armas e discutiram um plano. Os cafetões estavam armados com soqueiras e 2 dos homens pegaram armas. TK estava desarmado e disse que pediu ao grupo que o protegesse caso algo acontecesse. Mia e suas 2 amigas, Ariana e Megan, saíram para a casa de Zachary por volta das 17 horas. Elas fingiram que só queriam fumar e ficar juntas. Mas o que Zachary não sabia era que TK, Pinks, Sean e Leferian estavam esperando na rua em um carro por uma mensagem de texto. Parecia bem simples, mas naquela noite, seus planos rapidamente fracassaram. Quando as 3 garotas chegaram, ficaram surpresas ao ver que havia muito mais pessoas na casa do que esperavam, e isso atrasou seus planos em horas. Mas elas não podiam esperar para sempre. As 22 horas estavam se aproximando. TK e as outras também ficaram impacientes, achando que era agora ou nunca. As garotas decidiram seguir em frente com seu plano e foram até a porta para destrancá-la quando ninguém estava olhando. 4 homens invadiram a casa, 2 deles armados. Sean manteve Zachary sob a mira de uma arma e Leferian manteve Ethan Walker sob a mira de uma arma, com TK e Pink ainda procurando por qualquer coisa de valor. Mas eles não cumpriram o que foi prometido. Os minutos seguintes passaram rápido, mas quando eles hesitaram, Leferian entrou em pânico e, sem nem se lembrar de ter feito isso, atirou no estômago de Ethan Walker, matando. Sean entrou em pânico ao mesmo tempo após ouvir o primeiro tiro e atirou em Zachary, atingindo-o no ombro, mas apenas o ferindo. Eles sabiam que tinham errado e era apenas uma questão de tempo até serem pegos. Neste vídeo, agora famoso, que mostra TK chorando durante seu interrogatório, promotores e investigadores tentavam descobrir o que exatamente aconteceu naquela noite. Ele finalmente cedeu e admitiu ter roubado, mas diz que nunca atirou ou sabia que alguém seria morto. 6 vídeos do rapper adolescente TK enquanto a polícia o questionava sobre seu papel em uma invasão de casa mortal em Mansfield. Ele tinha acabado de completar 16 anos e estava detido em um centro de detenção juvenil por 2 semanas até que um adulto pudesse buscá-lo. Sua irmã Kayla tinha acabado de comprar seu apartamento depois de economizar por meses e agora poderia ser sua tutora, já que completou 18 anos. Eu tinha meu apartamento. Como eu disse, não tínhamos muitos familiares assim. E Kimbo, você é solto. Menores são soltos. Em algum momento eles vão ser soltos, sabe? Então, tipo, ele foi solto para mim. Eu tinha meu apartamento. Eu tinha 18 anos. Ele foi oficialmente solto por um juiz do Tribunal de Menores somente se concordasse em usar uma tornozeleira eletrônica de vigilância constante. Pinks também foi solto em prisão domiciliar e ficou próximo de TK, onde conversavam online todas as noites. A polícia mantinha o apartamento de Kayla sob vigilância constante e parava qualquer um que saísse do prédio. Te passava a maior parte do tempo online tweetando coisas assim, pedindo aos amigos para irem lá e gravarem, já que ele estava em prisão domiciliar. Lançando apenas algumas músicas no SoundCloud na época, ele estava guardando o resto para outra coisa. O mundo ainda não tinha ouvido falar do nome de TK, mas ele viu uma oportunidade de marketing onde ninguém mais tinha ouvido. De julho de 2016 até março de 2017, quase 8 meses, ele ficou trancado em seu quarto pensando em seu próximo passo. O estresse estava afetando-o. Embora tivesse apenas 16 anos, ele queria ser acusado como adulto. Ele não tinha advogado, nem dinheiro, e não sabia o que aconteceria com ele. Então, ele teve uma ideia.
No domingo, 26 de março de 2017, tarde da noite, Ti postou este tweet agora infame dizendo que estava farto da prisão domiciliar e as redes sociais o espalharam. Ele ligou para cafetões e os dois fizeram um plano. Ambos cortariam suas tornozeleiras eletrônicas e deixariam claro para o mundo que tudo isso era um jogo para eles. E se a polícia os quisesse, eles teriam que brincar de esconde-esconde. Eles precisavam sair da cidade e sua primeira parada seria a 3 horas de distância, em San Antônio, onde ficariam escondidos por algumas semanas. Ti não se importava em ser procurado. Ele era visto por fãs em shoppings ou até mesmo pedindo comida em restaurantes locais. Os cafetões estavam trocando mensagens com um fotógrafo há alguns dias chamado Mark Salvador, que morava na área de San Antônio. Eles planejavam se encontrar para tirar fotos, mas, na verdade, TK e Pinks precisavam de dinheiro e planejavam roubar o equipamento fotográfico de um homem inocente. Eles planejaram se encontrar por volta das 17 horas, perto de uma garagem vazia. Mark apareceria e entraria no carro para fumar. Quando ele entrasse, eles pegariam tudo o que ele tinha e o expulsariam à força do veículo. Mas quando isso aconteceu, as coisas não saíram conforme planejado novamente. Mark começou a gritar o mais alto que podia por socorro e correu em direção à rua. Eles aceleraram atrás dele, tentando atropelá-lo, mas ele caiu no capô e se segurou enquanto eles partiam. Eles tiveram que parar em um estacionamento do Chique Fio próximo para tirá-lo. Quando o carro parou, Mark se levantou, pisou no para-brisa com toda a força que conseguiu, quebrando. Isso deixou o TK agitado e ele supostamente se inclinou para fora da janela e atirou nele, jogando seu corpo no chão e o deixando lá para morrer, sem saber que tudo isso foi capturado por uma vigilância próxima. Agora, apenas uma coisa importava para TK e os cafetões. Fizeram bem dele dar 55 anos. Dinheiro para chegar à próxima parada, mas precisavam passar de sua casa em Hamilton primeiro. Tranquilidade perpétua. A essa altura, a polícia de San Antônio já havia ligado TK e os cafetões ao assassinato de Mark no mês passado no Chique Fio A. Percebendo que precisavam ir embora imediatamente, eles planejaram fazer uma viagem de carro de 23 horas até Nova Jersey, onde conheciam algumas pessoas que estavam hospedadas. Qualquer dinheiro que restasse seria usado apenas para chegar lá, e eles precisavam de cada dólar. Ele até tinha alguém disposto a fazer um videoclipe de graça se ele fosse para Jersey. A essa altura, já era início de junho. A polícia estava recebendo dicas sobre seu paradeiro, colocando cartazes de água em áreas que acreditavam que os dois estavam. Claro, TK viu isso apenas como mais uma oportunidade de marketing e decidiu fazer uma música sobre sua corrida com a polícia. Ele viu isso como uma oportunidade de marketing. Quando ele viu isso como uma oportunidade de marketing, sabe o que ele fez? Criou uma música chamada The Reis. Eu sou o. Ele está correndo por aí. Ele está mostrando, sabe? Eles têm meu rosto nisso. Seja lá o que for. Zombou de todo o processo de pessoas realmente procurando por isso. Foi um momento perfeito. E para melhorar, ele queria lançar a música no seu aniversário. Aqueles que o seguiam no SoundCloud e no Twitter foram os primeiros a ouvir a música, mas ainda não havia um vídeo. TK, junto com a ajuda de um cinegrafista, filmaram o videoclipe da corrida no dia seguinte, e não cobrou um centavo por isso. Levaria apenas um dia para editar o vídeo, mas estava pronto quando TK estava. Os dois passaram suas últimas semanas de liberdade se escondendo e iludindo a lei em Nova Jersey. Marshalls percebeu que eles estavam perto de capturá-lo e, a essa altura, era apenas uma questão de tempo. Bunny Billy K, bitch, I did the race. Sure, motherfucker face. Oh, me deu hit e tá mamando na prisão. 55 anos. Lhe prenderam tipo com 16 anos. Só tá já 6 anos, ainda falta bué. Ainda só cumpriu 6 anos. Assaltou, matou pessoa e tipo, no total são 2 que ele recebeu acusações, mas fez mais outro irmão. E o que deixou puto os policiais é o quê? Durante, tipo, ele cortou a tornozeira e já estava a fugir pelo estado e a zombada dos coisas, dos policiais a fazer live, não sei o que, com aqueles cartazes dele de procurado, fez videoclipe e tudo, lançou uma música. Tem que é maluco. Tá, lideram 55 E a anos. corrida finalmente terminou em 30 de junho de 2017. Mas TK ainda tinha mais um truque na manga e queria que o mundo inteiro soubesse sua história antes que ele fosse preso. Apenas 2 horas após sua prisão, o videoclipe da corrida foi carregado no YouTube. A história do garoto atirador que fugiu do Las Marshalls e filmou um videoclipe enquanto fazia isso. As pessoas se envolveram instantaneamente e as mídias sociais a divulgaram em todos os cantos da internet. As pessoas não conseguiam deixar de simbolizar na música, pois ela estava recebendo centenas de milhares de visualizações todos os dias, sem mostrar sinais de desaceleração. Alguns dos primeiros remixes e endossos de outros rappers apareceram e a hashtag FreeTK estava sendo postada, mas ninguém realmente reconheceu o que eles estavam enfrentando agora. Agora, a polícia queria dar um exemplo a TK, e o Texas não tem piedade do crime de assassinato. Um mês depois de ser preso, um juiz decidiu condená-lo como adulto aos 17 anos. Mas no mundo exterior, a corrida já tinha quase 20 milhões de visualizações, e algumas gravadoras estavam notando. Ele ainda assinaram um acordo em meio a 2 acusações de assassinato. Usando todas as suas músicas anteriores, eles lançaram um projeto intitulado Santana World com a corrida como a atração principal do projeto. E, claro, foi muito bem sucedido. Ao longo dos 6 meses seguintes, a corrida acumularia mais de 100 milhões de visualizações, incluindo um remix de 21 100 milhões de visualizações, incluindo um remix de 21 Seb de Ian Wood, tornando um dos únicos artistas da história a ter um grande sucesso e nunca a apresentar. No entanto, ele ainda parecia ter grandes esperanças de vencer seu caso e sair do outro lado como um homem livre. Para ele, viver na prisão era apenas algo temporário, e ele logo estaria fora. Aí, irmão, mas agora, no início de 2018, as sentenças pelo assassinato de Edwin Walker em 2016 começaram a ser proferidas.
A primeira a ser proferida foi Megan Holt, que foi condenada a 20 anos em fevereiro. Os tribunais a reconheceram como a mentora por trás de tudo. Enquanto Mia, a namorada de Zack, vinha operando e trabalhando em estreita colaboração com a polícia, em troca recebeu apenas uma sentença de 10 anos de liberdade condicional. As peças do dominó em torno de TK estavam começando a cair. Ele já tinha tido a fiança negada e agora o juiz distrital estadual estava chateado com o apoio da internet a ele. Aqui está... Alguém que orquestra um crime, um crime, sai morte. Você vai lhe dar 10 anos de prisão condicional? Se ela se não fosse ela, isso tudo não ia acontecer. Ela tem que pegar rico atualmente. Ela praticamente é a mandante do crime. Planejou para assaltarem namorado dela. Para assaltarem namorado dela. O que ele disse, pelo que entendi, pessoas em todo o país têm inscrições gratuitas para TK e este tribunal tem problema com isso. Logo após sua fiança ser negada, Dragarian Levitt também foi condenado a 40 anos após ser apontado como a pessoa que atirou em Ethan Walker no atirador. Mais tarde, em junho, a mídia noticiou que TK estava sendo processado pelos pais de Max Salvador por $1 milhão em danos pelo assassinato do Chico Fila. Isso aconteceu depois que descobriram que ele havia se tornado mastro desde sua captura. Quase um ano antes, no mês seguinte, em julho, os pais de Ethan Walker e Zachary Wilson seguiram o exemplo, buscando $1 milhão adicional dos lucros obtidos com a corrida. Enquanto isso acontecia, Adam 22 conseguiu uma entrevista exclusiva de 10 minutos por telefone da prisão, onde TK contaria ao mundo que sairia em breve. É uma loucura pensar que você provavelmente já teria visto o mundo agora se não estivesse preso. Como se houvesse uma quantidade absurda de oportunidades disponíveis para você agora. Sim, quer dizer, elas ainda estarão lá. Espero que eu saia em breve. Mas durante essa entrevista, ele também cometeu um grande erro ao admitir que tinha um iPad em sua cela. Eu tenho um tablet. Tipo, eu tenho um iPad. Vou ouvir música nele. Poucos dias depois, ele faria uma revista onde o iPad foi encontrado, com Adam mais tarde reafirmando que se sentia culpado por isso ter acontecido. A gerência não pediu para remover a parte em que ele falava sobre ter um iPad. E então ele foi para a solitária e recebeu todos os tipos de acusações adicionais. E por ter um iPad, ele estava na prisão usando o iPad. Em agosto, TK foi transferido da prisão do condado de Caran, no Texas, para o Centro Correcional de Segurança Mas Máxima. foi de propósito. Acho que ele trabalha com a polícia. Você já acredita que esse FBI... Não, nele. Não é ele. Não é ele. Tom Evans se colocado em uma cela de confinamento solitário por 23 horas por dia. Mas ele nunca perdeu seu otimismo positivo e postou uma foto sua no Twitter. A legenda dizia, ao vivo dos portões do inferno. Segue se colocou nesse inferno. De 10K. As acusações de assassinato de Ethan Walker estavam chegando ao fim e outra sentença foi dada a Ariana Barré por roubo qualificado. Em troca de seu testemunho contra os 3 homens restantes, ela recebeu apenas 25 anos. Uma semana depois disso, Sean Robson recebeu 40 anos pelo assassinato. Prince e TK ainda estavam esperando por suas sentenças. Ambos iniciados por uma segunda acusação de assassinato de Max Salvador. Prince chegou a receber uma oferta para testemunhar contra TK, mas ele nunca virou as costas. Para ele, ainda havia uma irmandade ali, e a lealdade era para sempre. Mas em novembro de 2018, Prince pagaria o preço final por seus crimes, se declarando culpado de 2 acusações de roubo qualificado de Ethan Walker e Max Salvador, recebendo 30 anos. Simples assim, o melhor amigo de TK se foi. Agora ele era o último homem de pé, e o mundo queria saber o que aconteceria com ele, mas ninguém, por mais que ele quisesse saber. O júri deliberou por pouco mais de 3 horas hoje aqui antes de decidir sobre a sentença de 55 anos. Aquela música. Em julho de 2019, seu julgamento finalmente começou. 3 anos de evidências e depoimentos sendo reunidos, e os promotores tinham um caso forte. Ele se declarou culpado por roubo qualificado, mas não por assassinato. Sua defesa argumentou que ele era um menor que desempenhou um papel menos significativo, mas era evidente que o júri já tinha ouvido o suficiente. A letra da música estava sendo legalmente usada contra ele, e eles até afirmaram que ele prosperava com a violência e não demonstrava remorso por suas ações. Seu julgamento durou apenas uma semana e, naquela sexta-feira, o júri decidiu por unanimidade que ele era culpado. Cabot disse que tinha apenas 16 anos e estava equivocado na época em que tudo isso aconteceu, alegando que nunca teve a chance de ser um adulto. Sua infância equivocada é triste, mas nunca deve ser usada como desculpa para tirar a vida de outras pessoas. Completar 22 anos atrás de uma cela, TK definitivamente amadureceu e está mais aberto a falar sobre seu tratamento na prisão. E ele argumenta a questão. Ele merece uma segunda chance de consertar as coisas? Aí, né? Tá aí. Triste história, mas é a realidade.
Se inscreva no canal, deixe o seu like e te vejo no próximo vídeo.